Olá, meu amigo. Olá, você, meu irmão, que está aqui nos acompanhando em mais uma escola bíblica, mais uma pré-aula de escola bíblica da classe de jovens. Seja muito bem-vindo, que o Senhor continue te abençoando. E é muito gratificante saber que você, no começo desse ano, já está se preparando, está afiando as ferramentas para produzir cada vez mais um conteúdo relevante, um conteúdo embasado para os seus alunos, trazendo assim o renovo do espírito, o esclarecimento através da palavra de Deus. Você já conhece bem os nossos materiais, nós estamos aqui na terceira aula da classe de jovens a partir das revistas da CPAD, que você já conhece bem o trabalho, já conhece bem o material, e eu tenho por mim que você já deu uma olhadinha na lição de número 3, que é uma lição que, no meu ponto de vista, não estou puxando sardinha para o meu lado, mas é aqui o ponto alto dessa caminhada, né? A proposta desse primeiro trimestre é que venha trabalhar a caminhada do povo pós-êxodo até a terra prometida, nessa caminhada no deserto. Aqui nós chegamos num ponto fundamental dessa caminhada, que é a santidade, a santificação, todo esse processo que faz parte, é uma parte fundamental, primordial na fé cristã. Você, meu irmão, é muito bem-vindo, te estimulo a continuar nos assistindo, te estimulo também a se inscrever no canal, a participar nas demais redes sociais. Nós da Escola Bíblica temos um site especial, específico, só para essa temática, só para esse trabalho, que é eb-blumenau.com.br. Temos o site também da adblue.org, que é o site da nossa Assembleia de Deus de Blumenau. Nos acompanhe nas mídias sociais, através do Facebook, Instagram e no YouTube, que regularmente estamos aqui com conteúdo, né? Também peço para você que divulgue nos demais grupos de WhatsApp da sua igreja, seja dos professores do maternal, do infantil, do adulto, dos adolescentes. Incentive eles a participar e também buscar as pré-aulas que nós temos aqui através do YouTube. Meus irmãos, vamos direto à aula. E essa aula específica, como eu já adiantei, fala sobre santidade. O tema da aula é santidade, requisito para a conquista. O texto do dia está lá em Levíticos, apesar de toda a lição, essa lição, passar no livro de Números, principalmente ali no capítulo 5, 6, tendo como ponto alto o capítulo 7 e o capítulo 9. Tem também um texto, o texto do dia está lá em Levíticos, né? Levíticos 22, 32. Esse texto é um texto, uma escolha excelente, porque embasa muito bem qual que é o escopo da lição, né? Que diz assim: e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu, o Senhor, que vos santifico. A síntese da lição é a seguinte: a busca pela santidade é requisito primordial para a preservação da salvação. Eu coloquei aí um texto, uma parte de um livro, que é um dos livros que eu vou indicar para você nessa lição, um livro do Kev DeYoung, que diz o seguinte: se não há como compreender a Bíblia sem entender que Deus é santo e que esse Deus santo está determinado em criar um povo santo para viver com ele eternamente em um santo céu. Esse livro, Brecha em Nossa Santidade, é um livro que eu te indico fortemente a você fazer a leitura. É um livro maravilhoso, com conteúdo muito embasado. O Kev DeYoung, ele é um autor muito jovem, é um autor que trabalha especificamente em um grupo muito seleto. Ele tem uma igreja universitária, uma igreja num campus universitário. Ele também escreve para blogs de esportes, mais especificamente para o beisebol. Então ele tem uma linguagem muito suave, uma linguagem muito tranquila. Ele é autor de diversos livros fundamentais para a nossa contemporaneidade. O Super Ocupado, que é um livro que eu te indico demais. Por que Amamos a Igreja? Um super livro falando sobre a situação, o panorama da igreja atual. E esse em especial sobre a temática da santidade, brecha em nossa santidade. Ele esclarece muito bem esse termo, né? Esse tema. Os objetivos são 3, como de praxe, que é discorrer a respeito da natureza das leis repetidas pelo Senhor no deserto, explicar o teor da bênção sacerdotal, o valor espiritual das ofertas e a grandeza da consagração levítica, demonstrar a importância da comunhão com Deus no deserto. Esses três temas são desenvolvidos durante três tópicos ali, com 3 subtópicos. E eu vou te passar algumas ferramentas extras, né? Eu não vou me ater muito ao que a lição propriamente já diz, porque vocês têm ela em mão. Vou colocar mais pontos extras para você agregar na sua aula. A interação que ela propõe, a orientação pedagógica do autor é fantástica.
eu acho fundamental você já começar agora no começo do ano com seus alunos. Ele propõe você criar um grupo no WhatsApp. Você criar um grupo onde você com seus alunos vão se juntar e a proposta, a dinâmica de trabalho das revistas da CPAD é principalmente a partir de leituras diárias, né? Dentro de um contexto semanal. Cada dia o autor propõe um texto bíblico, às vezes algum versículo, às vezes uma perícope, às vezes um capítulo todo, né? As dessa semana, por exemplo, nós temos segunda-feira Hebreus 12, 14, terça, 1 de Pedro 1 e 2, na quarta-feira, Gálatas 5, 16 e 21, falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Na quinta, 2 Coríntios 7, 1 e assim sucessivamente. Qual que é o objetivo de você criar um grupo no WhatsApp? Promover essa interação. Eu não sei a dinâmica que você pode fazer na sua escola bíblica, eu não sei qual que é a sua realidade, número de alunos, mas se você tiver essa possibilidade, você pode colocar lá e fazer com eles um programa de leitura conjunta, propor todo dia um horário X para a partir das 9h30, a partir das 10 horas da noite, vocês se juntarem. Você grava o áudio para esses alunos, lendo o versículo proposto, o capítulo proposto. Leia para eles como reflexão, faça uma reflexão breve, se você sentir no seu coração. Faça uma leitura conjunta, cada um colocando o que o Espírito Santo comunicou ao coração quando leu esse versículo. Vai ser fundamental e enriquecedor demais para a sua classe, porque assim seus alunos vão crescer, vão desenvolver o ato de ler a Bíblia constantemente. Além de tudo, você cria cultura naqueles que estão começando agora na fé cristã, de manusear a Bíblia, de ter mais intimidade com textos bíblicos, a forma, a separação, o contexto bíblico, a linguagem propriamente dita da Bíblia, isso é fundamental. Como interação, eu acho que todo tema que tem uma temática, todo tema que tem uma palavra muito específica e que o senso comum, as pessoas têm a tendência de interpretar elas errada, por exemplo, santidade, eu acho essa interação fantástica, que é a brainstorming. A brainstorming é uma chuva de ideias onde você coloca, vou te dar duas formas que você pode aplicar, por exemplo, colocar num quadro, você escreve no quadro lá o que é santidade, ou o que é santificação, ou o que é ser santo, ou o que é ser puro. Na proposta da lição está aí o que é pureza, mas são todos sinônimos, né, com o mesmo significado. Isso não vai fazer diferença a palavra que você usar, mas o objetivo dessa interação é você saber o que a sua classe pensa de forma majoritária, o que eles têm por compreensão dessa palavra, que é a temática todinha da lição em volta dessa palavra, né? Santidade, santidade. Um tema extremamente mal compreendido, principalmente pelos nossos contemporâneos, né? Pureza e santidade. Sempre surge clichês como separado, mas sem ter uma profundidade maior do tema, ou não se misturar com o mundo. Mas nós sabemos que vai muito mais além disso, né? E a compreensão de que é algo muito mais profundo do que isso é fundamental, fundamental. Porque as pessoas que não têm o entendimento, são conscientes acerca do que é santidade, tem uma tendência gigantesca a incorrer em uma religiosidade exacerbada, em um legalismo, e isso é muito perigoso. Nós sofremos durante muito tempo com isso. Esse senso comum da palavra santidade estava muito atrelada à vestimenta, a um modus operandi cristão que se diferenciava do mundo, mas se tornou meio que pejorativo. Então, esclarecer para essa juventude digital, que tem informações de todos os lados, é fundamental. Tornar claro o que é santidade, instigar neles a busca pela santidade, em ser santo, em almejar a santificação, é um dos seus objetivos nessa lição, um dos seus objetivos como professor. Porque, como diz o autor aos Hebreus, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então é fundamental você saber disso, você se embasar nisso, tá ok? Então a brainstorm você pode colocar lá num quadro, escrever o que é santificação, e eles te falando, santificação é isso, santidade é aquilo, e você vai escrevendo, tenta organizar elas em colunas de semelhança, né, para você não se perder. Você pode também distribuir post-it ou pedacinhos de papel para eles ir colocando o que eles acham, o que é santidade, eles vão colocando, pode ser de forma anônima, tira lá, destaca e prega no quadro, então prega numa cartolina. E a partir disso aí, qual que é o objetivo da brainstorming? É você saber o que seus alunos pensam. A partir disso, você pode se aprofundar mais em um dos tópicos, pode perder menos tempo com outros tópicos que
seus alunos não têm tanta dificuldade. Então vai ser uma forma de encurtar, né? Tornar mais condensado o assunto e ser mais eficaz no anúncio da palavra, né? No ensino propriamente dito. E essas são as duas orientações pedagógicas que eu te passo, que eu acho que vai ser fundamental e vai surtir muito efeito. A introdução, ela está a partir de Filipenses 3:1, e é uma introdução que faz esse caminho, né, até o capítulo 5, 6, 7, 8 e 9 de Números, né? Então não vou me ater muito nisso, porque você já tem a introdução em mão, mas chegamos ao primeiro ponto, né? A repetição de advertências, uma proclamação do próprio Deus, sede santos, porque eu sou santo, ele anunciando isso de forma enfática, né? No Pentateuco, mais especificamente no livro de Levíticos e de Números, ele dá essa ênfase profunda, né? Como um alerta, como uma característica do próprio Deus. Esse primeiro ponto, ele está subdividido em 3 pontos, né? O primeiro ponto é a repetição das advertências, e esses subtópicos são 3: pureza social, pureza nos relacionamentos e pureza espiritual. Esses 3 temas, esses 3 subtópicos são muito agudos, né? São muito fundamentais. E você, como professor, que o Espírito Santo te encha e que você consiga transmitir com clareza, porque a nossa geração tem muita dificuldade de compreender o conceito de pureza, principalmente nos tempos que nós vivemos, né? Onde é um tempo de extremos, né? Todo mundo quer opinar, todo mundo quer falar, mas pouco se embasa, pouco se solidifica e acaba flertando com relativismo, flertando com situações que fogem daquilo que a Bíblia traça, como conduta, como ética, como moral, de todos aqueles que se auto-intitulam cristãos. O primeiro subtópico, pureza social, diz o seguinte, coloquei como um resumo, né? Os aspectos e preceitos que visam a proteção à comunidade, proteção sanitária, social, ética e moral, prevenindo assim contra diversos males que assolavam os povos que circunvizinhavam e habitavam a terra prometida ou eram transeuntes nesse local geográfico ao qual o povo almejava tomar. Igualmente no deserto também, né? Deserto também. Um dos pontos que eu acho que é válido você citar é as questões sanitárias e as questões sociais. A Bíblia, ela por muitas vezes é atacada como segregária, como misógina. Nós vamos ver a partir da pureza relacional e espiritual, que não é bem assim, né? Mas a questão social, um dos pontos altos que a Bíblia foi pioneira, foi nessa questão sanitária. Muitas pessoas, para atacar a Bíblia, colocam que a segregação das pessoas que tinham lepra, tinham doenças transmissíveis, era um preceito de separação, né? Era algo ruim, mas era algo extremamente necessário. E essa atitude bíblica se tornou um padrão ao qual nós exercemos ainda hoje. Por exemplo, a quarentena. Teve o surto de H1N1 em 2012 e era praticada a quarentena por preservação da comunidade, da sociedade em si. Então, por exemplo, a lepra propriamente dita, a separação do leproso era para evitar uma contaminação em massa. E se essa pessoa fosse curada e tivesse a sua saúde reestabelecida, ela era prontamente aceita. Constatada a cura, ela era prontamente aceita de novo no arraial. Então, visava a proteção do todo, né? Do todo. Não simplesmente a partir de um prejudicando todo um povo, né? Mas a partir de um povo protegendo esse próprio né? Ele estaria protegendo a família dele. Por exemplo, não tocar em morto, né? Uma das prerrogativas do nazireu, mas não era exclusivamente aplicadas àqueles que optavam por ser nazireu, mas todo o povo. A partir do momento que você tocava num corpo, você estava impuro. Nós sabemos que o corpo morto, ele tem diversas doenças, pode ser extremamente prejudicial. Então é uma questão sanitária, urgente, para que esse povo, que há 2 anos atrás era escravo e não tinha nenhuma consciência de sociedade, começasse a caminhar como sociedade, como uma nação propriamente dita. E essas regras eram fundamental. E uma das questões que é a lição propriamente dita, o primeiro ponto, é essa repetição. Deus por diversas vezes repete, repete, repete. Porque isso abrangia
Era holístico esse trabalho de Deus. Abrangia o social, o relacional e o espiritual. Então é fundamental termos essa consciência e você ajudar a dissipar essas nuvens que a Bíblia é má, a Bíblia é segregária, a Bíblia é misógina. Na verdade é muito pelo contrário, né? E aqui nós entramos na pureza dos relacionamentos. Diversas leis mosaicas tinham como alvo os relacionamentos interpessoais. Número 5, do 11 ao 31, trata a respeito dos ciúmes entre as pessoas, né, entre os cônjuges e as medidas que deveriam ser tomadas, tendo como objetivo proteger a mulher contra injúrias e maledicência. Número 5 cita a alegação de ciúmes, a alegação de traição por parte do marido, né? E por mais que você ache rudimentar a forma, mas era extremamente pioneira. Pioneira, a Bíblia tratou com um respeito que destoava de todos os povos de sua época, né? Porque mesmo os judeus, mesmo esse povo hebreu que veio de uma cultura egípcia que encarava a mulher como propriedade do homem, do marido, eles tinham essa consciência de que perante Deus todos eram iguais, seja homem, mulher, escravo, livre, senhor, todos tinham o mesmo nível de igualdade perante ao Senhor. E essa prerrogativa de provar a sua inocência dada à mulher é algo único na época e continua sendo durante séculos e séculos depois que foi promulgada a lei do Senhor através de Moisés. Então nós vemos que a Bíblia ela estava muito além do seu tempo. Deus sempre demonstrou cuidado com os menores, os desfalecidos, as classes mais subjugadas, né? O Senhor, os servos, as mulheres, as crianças, os órfãos, as viúvas. Deus sempre teve esse cuidado, ele sempre foi um Deus de amor e de igualdade. Então, na pureza relacional, vale você citar essa questão. Outra questão que você pode abordar também para embasar a sua colocação de que Deus exigiu uma pureza interpessoal, uma pureza relacional do seu povo, como povo de Deus, nação eleita. Você pode citar também Deuteronômio 15, e aqui eu já quero te indicar um segundo livro, o livro do Tim Keller, que chama Justiça Generosa. Esse livro é maravilhoso, um livro que trata acerca desse relacionamento entre patrão, entre servo e escravo, a partir de Deuteronômio 15, e principalmente abordando a questão do ano da remissão. A forma com que o Tim Keller discorre e expõe o assunto é genial. Te aconselho você a ler, te aconselho você a indicar os seus alunos. Os livros que eu consegui achar, eu vou colocar em PDF na descrição do livro, na descrição do vídeo. Então, se você tiver o desejo, coloca lá, baixa o arquivo em PDF, distribui para os seus alunos, instigue eles, incentive eles a lerem. São todos livros pequenos, o do Tim Keller, se eu não me engano, dá umas 200 e poucas páginas, o do Kevin DeYoung dá 55 páginas a 4, é bem pequenininho, bem tranquilo, a linguagem bem gostosa de ler. Então, no livro Justiça Generosa, o Tim Keller fala sobre o tratar de Deus em relação a esse comportamento interpessoal de serviço, de prestação de serviço, ao ponto que era concedido ao servo o direito de permanecer sobre o status de servidão, porque ele era tão bem tratado, tão bem quisto e exigia, da forma que a lei mosaica exigia, que ele era muito mais confortável, muito mais produtiva a vida dele, a ascensão dele como servo do que como um homem livre, sujeito a todos os intempéries dessa vida, dessa existência. E eu te indico esse livro, te indico aos seus alunos, expõe muito dessa relação interpessoal, essa necessidade e obrigatoriedade de termos a pureza relacional como prerrogativa de santidade. Outra pureza exercida, e aqui eu quero que você gaste bastante tempo com os seus alunos, é a pureza espiritual. Em tempos de intenso relativismo moral, livros como o de Números nos mostram quanto Deus, desde sempre, prezou pela solidez da santidade. Uma ênfase interessante que o autor dá é a questão do voto de Nazireu, onde não era um direito único aos homens, né? Era um direito também dado às mulheres. Lá em Números 6, 1, diz assim, ó, fala aos israelitas
que tu lhes dirás, quando um homem ou uma mulher fizer o voto especial, o voto de Nazireu, de santificação para o Senhor, pelo qual se consagra ao Senhor como Nazireu, também era dado à mulher, concedido esse direito também à mulher. Então toda vez que alguém vir falar que a Bíblia é misógina, que a Bíblia trata de forma cruel e segregar a mulher, lembre ele desse tipo de texto, onde a Bíblia trata a mulher como igual ao homem, status e semelhança perante Deus ao homem. Então, essa colocação de igualdade é fundamental. A questão da pureza espiritual, vocês têm que enfatizar profundamente com seus alunos a necessidade da pureza espiritual de forma sólida, embasada e de forma rígida, né? Seus alunos são atacados constantemente através da TV, do YouTube, através de vários pregadores. Você não é a única fonte de conhecimento ao qual seus alunos bebem. Então você tem que estar muito bem embasado, muito bem preparado para ser influenciador na vida deles. Ser mais influenciador do que youtuber, ser mais influenciador do que blogs na internet, provando por A mais B que Deus exige um comportamento específico e escrito de forma detalhada na Bíblia daqueles que são seus. A santificação, ela é um processo ao qual nós não temos capacidade. Na verdade, essa capacidade é através do reconhecimento da nossa total inaptidão. E o Espírito Santo nos auxilia de forma total nesse processo que leva a vida toda. A santificação é um processo diário, é um processo a cada minuto, a cada segundo, é um processo que vai levar a sua vida toda e nós precisamos almejar, provando para os seus alunos que eles precisam desejar de forma feliz, não de forma pesarosa, mas de forma agradável, como uma meta ao qual eles desejam para ganhar o prêmio da coroa da vida, para ganhar o prêmio da convivência total com o Senhor. Então, a necessidade de expor e de incentivá-los à pureza espiritual é fundamental. Eu peço que você gaste bastante tempo nesse ponto e cada vez mais incentive os seus alunos a buscar a pureza espiritual. A citação aqui deixada pelo autor, pense: na Igreja de Cristo, a mulher tem importantes tarefas na expansão do reino de Deus. Homens e mulheres são iguais perante Deus. E essa colocação já embasa o que já foi falado anteriormente. No ponto 2, no segundo tópico, o caminho da consagração. Quais são os caminhos que o povo de Israel, que Deus exigiu do povo de Israel durante o deserto e que ele de igual modo exige de nós para total consagração ao Senhor. Igualmente dividido em 3 subtópicos, aos quais você pode nos acompanhar aí no slide, que é a bênção de Deus, a bem-aventurança do doar, a obediência do chamado. 1 de Pedro 2,9, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Texto é amplamente conhecido. As bênçãos de Deus. Após ordenar e projetar toda a disposição e trabalho do assentamento, Deus ordenou a Arão, por intermédio de Moisés, que abençoasse o povo. Lá em Números 6, 22, a bênção sacerdotal. Deus colocou determinadas ordens e determinadas condições para que o povo fosse abençoado. E se ele seguisse essas condições, a face do Senhor ia resplandecer de forma contínua no povo, que o Eterno revelasse a sua face, eles seriam concedida a paz sempre que invocasse ao Senhor. E nós sabemos que enquanto os israelitas andaram sobre esses preceitos, eles foram vitoriosos. E a partir do momento que eles se apartaram e começaram a praticar outras situações, nós sabemos a derrocada ao qual foi-lhes afligido e o quanto isso foi um dos pontos altos da derrota e do quase aniquilamento do povo de Israel. Foi a partir do momento que eles abandonaram Deus, deixaram de prezar pela santidade, deixaram de conviver a santidade, colocaram de lado por diversas vezes. Nós temos no livro dos reis, no livro das crônicas,
escrito que a lei de Deus era colocada de lado, era colocada de segundo plano, era esquecida. Um ponto alto que nos ilustra isso é a parte em que o rei Josias acha a lei, depois de anos e anos, décadas e décadas da lei escondida, a Páscoa não mais comemorada. Nós vamos falar da Páscoa aqui também. Outro ponto que essa lição coloca de forma muito clara, e também você deve trabalhar isso na mente dos seus alunos, é a questão da bem-aventurança do doar. Em se aprazer, a contribuir para a obra de Deus, em trabalhar para a obra de Deus, em se entregar à obra de Deus, tanto financeiramente, quanto corporeamente, quanto a partir dos seus trabalhos, está totalmente doado, contudo em alegria, não em barganha. Nós temos no capítulo 8 de Números uma minúcia de exposição de como o povo, de como as 12 tribos doaram, tudo a mesma quantidade, todos os mesmos números, contudo foi colocado de forma detalhada porque Deus se apraz. Ele fez questão de escrever em minúcias de detalhes, porque ele se sente feliz com um povo que é doador, um povo que dá com alegria, que busca a Deus e se entrega a Deus. Você deve também trabalhar isso, porque é uma ausência da nossa geração, a ausência dos jovens, esse desejo, esse almejo por trabalhar na obra de Deus, por se entregar na obra de Deus, por se sentir feliz em atuar em ministérios, sentir gratificado a Deus pelo privilégio de dizimar, ofertar, se doar na obra de Deus. Essa bem-aventurança no doar é fundamental para o exercício da santidade, né? Outro ponto também é a obediência no chamado. Não nos movemos por resultado, mas sim por obediência. O único caminho que nos conduz à terra prometida é a obediência. Os levitas, mesmo sendo separados pelo próprio Deus, eram incapazes de pagar por suas próprias injustiças. É o povo eleito e separado para o exercício sacerdotal, única e exclusivamente. Contudo, eram incapazes de propiciar os seus próprios pecados. Por isso, isso era uma prefiguração do sacrifício vicário de Cristo. A obediência no chamado é fundamental para viver uma vida santa, para experimentar uma vida total de santificação completa ao Senhor. Desenvolver essa vontade, desenvolver esse comportamento nos seus alunos através da exposição da palavra. Em diversos exemplos, nós temos, por exemplo, o próprio Jesus Cristo, que foi obediente em todos os quesitos, obedecendo às ordenanças de Deus, mesmo que desconfortável, mas se mantendo resoluto na sua missão. E nós precisamos hoje, de igual modo, nos mantermos corajosos, intrépidos, em proclamar o reino de Deus, em anunciar o reino de Deus, incentivando os outros de igual modo a anunciar, incentivando os outros de igual modo a coparticipar do reino de Deus. Um dos pontos altos de Paulo é justamente a sua total obediência, né? O seu sonho, a sua revelação do homem macedônio, o homem da Macedônia, mostra muito isso. Mesmo querendo ir para um lado, ele se manteve sensível ao Espírito Santo e foi obediente. O povo de Israel começou a sua total derrocada a partir do momento que eles deixaram de obedecer os preceitos e a lei promulgada pelo próprio Deus, com detalhes, com especificações e totalmente redigida. Mas essa circuncisão, como o próprio Moisés fala em Deuteronômio, era só corpórea, não era no coração. A lei estava cravada na pedra, mas não estava cravada no coração, na memória do povo. Então você deve incentivar os seus alunos a se manterem totalmente obedientes a Deus, porque o principal passo para a santificação, para nos tornarmos santos, é o passo da obediência. O terceiro ponto, meus irmãos, é a comunhão no deserto. Igualmente dividido em 3 subtópicos: tempo de comunhão, exigência divina, igualdade dos adoradores. 1 Timóteo 2, do 3 ao 4. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, ao qual deseja que todas as pessoas sejam salvas, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O tempo de comunhão se embasa muito a partir da comemoração da Páscoa. Depois de que toda a lei foi colocada, todo o arraial foi dividido de forma igualitária, de forma exata, ali, da forma como Deus queria,
Os ofícios sacerdotais e os levitas foram igualmente separados, os trabalhos e as ordens dos trabalhos foram igualmente separados, essas pessoas e o altar construído. Deus exigiu do povo que se comemorasse a Páscoa, né? São dois subtópicos que são alinhados aí. Uma das colocações que é o tempo de comunhão, que é a proposta da Páscoa, que era se juntar e comer em gratidão a Deus. Deus é relacional e sempre buscou interagir com o homem. Lá em Romanos 1,19 diz que, pois o que é de Deus se pode conhecer e é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. O próprio Deus buscou o relacionamento e continua de igual modo buscando o relacionamento. Deus instituiu a Páscoa como uma festa memorial, onde todos, inclusive os estrangeiros, se tornavam iguais e dignos da comunhão. Se algum estrangeiro reside entre vós e que celebre a Páscoa, haverá entre vós apenas um estatuto e uma lei, tanto para os estrangeiros como para os naturais da terra. Esse tempo de comunhão e celebração tinha aí 2 anos, era o 2º ano que o povo tinha saído do Egito. Ainda tinha na sua memória trejeitos egípcios e ele já tinha comemorado uma Páscoa, que foi a Páscoa que antecedeu a saída deles do Egito. Foi o pré-êxodo, foi a instauração da Páscoa. E Deus exigiu que eles, no 14º dia do 1º mês, comemorassem a Páscoa sempre, para lembrar, para festejar, para ser grato, um momento de celebração, de comunhão. Deus exigia desde sempre que o homem vivesse como um corpo, interagindo, se ligando. Então, é fundamental esse desenvolver da comunhão, entrando como uma exigência divina. A comemoração da Páscoa é uma exigência do próprio Deus. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa no tempo determinado, ao ponto de que aqueles que não participassem da Páscoa, não participou por sem justificativa alguma, eram punidos com a morte. Eram punidos e afastados da convivência, porque eles não se apraziam em conviver, em ter comunhão com seus irmãos. Isso traz muitas lições aos nossos corações, né? Uma das lições maiores desses 10 primeiros capítulos de Número é essa consciência de se mover a partir do desejo de Deus. Uma das maiores lições de Deus para o povo no deserto era que eles aprendessem a se mover única e exclusivamente pela vontade e querer de Deus. Devemos trabalhar na mente dos nossos jovens, dos nossos alunos, essa consciência, esse desejo de santidade e de igual modo, como algo em um paralelo, né? Algo coadune de conviver e buscar cada vez mais a vontade de Deus, buscar de forma total e com afinco qual é o querer de Deus para as nossas vidas. Em um mundo onde as pessoas te incentivam a buscar a sua vontade, a seguir o seu coração, nós, como cristãos, devemos ir na contramão, em sabendo que o coração do homem é enganoso e que as nossas vontades nos conduzem à morte. Nós devemos buscar o coração de Deus, buscar as vontades de Deus, porque Ele sim sonha sonhos mais altos, sonhos melhores e muito maiores do que os sonhos que nós sonhamos. Então incentivem os seus alunos, busque cada vez mais em oração e ensino, que eles venham despertar esse querer na vontade de Deus. E aí, o terceiro subtópico é a igualdade dos adoradores, né? Como já citado o texto, mesmo Israel tendo como eleição, tendo como nação eleita no período veterotestamentário, Deus não agiu com exclusão. Deus escolheu também que houvesse interação a todos aqueles estrangeiros que saíram junto com eles e de igualmente se convergiram à convivência durante o tempo no deserto, durante o tempo em Canaã. Então, Deus é um Deus de todos, é um Deus que escolheu a todos, né? A missão no tempo veterotestamentário só se convergia, né? Só se encontrava em Israel, mas não era restrito e único e exclusivo ao povo de Israel, era aberto a todos. E no ato de comemorar a Páscoa, todos eram iguais, porque era uma só lei, um só estatuto, tanto para os naturais da terra, quanto para os estrangeiros. E caminhando para o final, por que o deserto? Por que Deus escolheu o deserto? Quais foram os fatores que Deus colocou como regra? O ensino
né, a redição da lei, a promulgação da lei no período e no andar, na caminhada, na peregrinação do deserto. Uma das coisas do deserto é que o deserto impedia que houvesse distração do povo, pelo menos impedia o máximo possível de distração. Uma das marcas da nossa geração é a total e completa distração. Temos dificuldade, porque estamos sempre buscando e almejando entretenimento, buscando e almejando nos tornar distraídos. Coloquei na foto aí, saiu nessa semana em um jornal, no Globo, se eu não me engano, essa foto. Essa foto é um homem em um iate, num veleiro, né, não sei, mexendo no celular, enquanto passava uma baleia do lado dele. Né? Ele estava tão preocupado em se distrair que ele deixou se levar por aquele momento, pela distração e pelo entretenimento, e deixou de aproveitar uma oportunidade única, que é ver uma baleia passando do ladinho. E às vezes essa é a nossa vida cristã. Esse é um dos grandes empecilhos que os jovens da sua igreja, os jovens da nossa comunidade evangélica como um todo, cresçam, porque estão sempre distraídos. Não veem as baleias espirituais que passam, que se apresentam, as experiências únicas e exclusivas do próprio Espírito Santo, que é sensível em nos conceder. Mas nós precisamos estar atentos, precisamos estar focados, sem distração. Esse foi o grande motivo de Deus levar o povo para o deserto, para que eles não se distraíssem, para que eles não se perdessem pela rotina, pela busca da sociedade ao qual eles estavam inseridos, ou eram co-participantes, né? Não se deixassem influenciar pelas pessoas que vinham comercializar, vinham buscar uma nova vida em meio à cidade deles, né? Depois que esse homem perdeu a oportunidade de ver essa baleia, dificilmente ele vai ter outra oportunidade. Isso acontece demais com os nossos jovens, porque está sempre distraído, mexendo no celular, assistindo TV, jogando videogame, tudo ao mesmo tempo. E não se concentra em nada, se distrai com tudo, se interte com tudo, mas não se concentra naquilo que é principal e relevante, a busca da santidade, o desejo por santidade, obedecer a Deus. A conclusão é a partir de Gálatas 3, do 23 ao 26. Antes de que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à lei, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A lei é boa e justa e ela nos conduziu a Cristo. Sempre incentivem os seus alunos a buscar a lei, buscar a santificação. Tenha como principal objetivo da sua lição despertar um desejo incandescente em ser santo, porque Deus é santo. Meus irmãos, sou grato à sua vida, nos acompanhe, deixo esse texto de Filipenses para você refletir, e aqui está as indicações de livro. O livro que eu falei, A Brecha na Nossa Santidade, do Kev DeYoung, eu vou colocar o link dele na descrição para você baixar, divulgar. Não esquece de criar o grupo no WhatsApp para seus alunos, divulgue lá também. Um livro do Jean-Marc Berhold, que é a Apologia da Lei de Deus. Esse livro é maravilhoso. E um clássico da cristandade, do J.C. Ryle, que é Santidade. Baixe, o Apologia da Lei de Deus, eu não tenho ele em PDF, então não vou conseguir disponibilizar para vocês. Mas compre, é um livro que vale a pena, tem disponível na Amazon. Mas Santidade, do J.C. Ryle, e Brecha em nossa Santidade, do Kev DeYoung, eu vou colocar aqui. Baixe e deguste essas grandes obras espirituais que vai enriquecer demais a sua vida pessoal, a sua espiritualidade e a espiritualidade da sua classe. Tá ok? Meus irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e o Espírito Santo venha te conduzir a trazer essa lição para os seus alunos e você venha ser bem sucedido na expansão do reino de Deus. Amém? Deus abençoe.